Neste Temos episódio, direitos nós no recebemos o oposto. Dr. Alexandre Teixeira, CFO da Easy People, Temos de ter que nos capacidade próximos de minutos fala-nos sobre o seu automotivação, percurso digamos assim, académico, para irmos profissional, aprendendo coisas novas. liderança e gestão. Isto Bem-vindos também ao fiz Talks uma- Eleven. Dr. Alexandre, começo por agradecer a oportunidade que nos dá. Obrigado, eu. Eu começaria com uma questão curiosa, que a primeira vez que eu tive contacto consigo foi em 2024. Não propriamente de forma pessoal, mas através do jornal Expansão, onde eu li um artigo que escreveu, onde dizia precisamente que motivação não chega. Uhum. No entanto, em maio desse ano, eu li um novo artigo em que falava sobre a inteligência artificial e o desafio num ser tecnológico. Qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Nas duas circunstâncias, colocou um fator e logo a seguir olhou para outro como sendo a condição sine qua non para que o primeiro ocorresse. Ou seja, a motivação não chegava, nós precisávamos de olhar para a capacidade de se adaptar. Uhum. Aí o desafio não é tecnológico, nós temos que olhar para a capacidade de se adaptar. Passaram 2 anos, o discurso mudou. Pelo menos as linhas mestras permanecem. O que é que me chama a atenção? Quando eu olho para isso, eu percebo que eu estou diante de uma pessoa que é extremamente coerente. Essa coerência, ela vem desde os primórdios, vem da sua gênesis, ou foi desenvolvendo ao longo da vida? Boa pergunta, começamos duros. Não sei, acho que a coerência também é algo que se vai construindo ao longo da vida, não é? Portanto, nós quando temos um conjunto de princípios ou uma maneira de pensar estabilizada, vamos mantendo esse padrão ou essa influência de pensamento ao longo da nossa vida. Obviamente, e como eu acho que defendo, muitas vezes temos que ter capacidade de adaptação, porque as circunstâncias envolventes externa mudam e nós temos que ter capacidade, quer em termos pessoais, quer nas organizações, para nos adaptarmos fácil a essa mudança. Quando refere esse artigo que eu escrevi em 2024, hum, eu dizia que não basta motivação, eu continuo a acreditar muito nisso. Ou seja, acho que na nossa vida profissional não basta motivação e a motivação não deve ser o fator de desempenho fundamental. Acho que nós temos obrigações a cumprir, portanto, perante a nossa entidade patronal e, portanto, a qual recebemos um salário e, portanto, já nos pagam para trabalhar, não nos pagam para estarmos motivados no trabalho. A motivação tem que ser algo intrínseco, não tem que ser algo que venha do exterior. Daí que eu continuo a defender isso e acho que nós temos que ter capacidade de adaptação, temos que ter capacidade de automotivação, digamos assim, para irmos aprendendo coisas novas. Acho que isto da inteligência artificial vem aqui um bocadinho pegar nesse tema, que Certo. vai mudar a forma como nós trabalhamos e, portanto, temos que ter capacidade de nos adaptarmos. Quem não tiver, morre, digamos assim. Certamente. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre como tudo começou. É isso que eu quero efetivamente perceber. Porque o desenvolver dessa mentalidade, ela parte de um lugar. Eu quero perceber onde é que começa a pensar dessa forma. Hum. Não sei, eu acho que sempre pensei um bocadinho dessa forma. O que é que quer dizer com isto? A minha vida pessoal levou-me desde o lugar onde eu nasci e foi criado, todas as experiências que foi tendo na minha infância e depois no início da minha atividade profissional, a ter aqui uma necessidade de adaptação muito grande. Porque os meios mudam, porque o espaço onde tu trabalhas ou onde tu vives te obrigam a ter capacidade de adaptação, a comunicar com pessoas de diferentes estratos sociais e de ahm, diferentes maneiras de pensar, diferentes origens sociais, origens demográficas, inclusivamente, obrigou-me, se calhar, na minha infância, a ter aqui uma capacidade de adaptação, quer em termos de comunicação, quer em termos pessoais, naquilo que é a minha carreira e aquilo que é os meus objetivos de vida. Acho que veio um bocadinho daí, veio um bocadinho da envolvente que eu tive, em termos do local onde fui criado, mas também, obviamente, da família e tudo isso e das pessoas que vais conhecendo ao longo da vida. Ao longo da vida. Vamos tentar perceber um pouquinho mais sobre o seu percurso. Principalmente
a questão académica. Uhum. Onde é que estudou? Com que se formou? Como é que foi a sua formação? Nós queremos perceber isso também. Eu basicamente, licenciei-me em gestão em Portugal, no Instituto Superior de Ciências de Trabalho da Empresa, no ISCTE. Posteriormente fiz uma pós-graduação em gestão também no ISCTE, uns anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois. E obviamente ao longo da minha vida tenho tentado aprender, tenho feito muita formação e continuo a fazê-la, inclusive agora, hum, para estar dentro de novos tópicos e de novas áreas de interesse que eu tenho, seja na Certo. área financeira, onde eu tenho, nos últimos anos, estado mais focado, não é? Devido às minhas funções, mas também tentar aprender aqui novas coisas que vão aprendendo. Por exemplo, inteligência artificial é algo que está hoje muito na moda e que efetivamente eu acredito que vai mudar muito a forma de trabalhar e que já está a mudar a forma de trabalhar. Eu quero estar por dentro desse tema. Para estar por Certo. dentro desse tema, obviamente tu podes aprender lendo informação online, vendo podcasts, ver vídeos de YouTube, mas por vezes, e obviamente também experimentando, também usando, mas também por vezes acho que voltares ao espaço académico, onde a informação é mais standardizada, mas pensada também, Certo. pode ser uma mais-valia. E portanto daí que eu acho que nós ao longo da nossa vida temos que ir misturando aquilo que é o conhecimento que podemos prático ter com o conhecimento que vem também da área académica, das universidades. Certo. Eu faço essa questão precisamente porque nos últimos tempos nós temos visto uma onda de, pronto, influências que vão Uhum. banalizando a questão académica, né? E perceber onde estudou, quais foram as formações que foi fazendo ao longo da vida, é, pelo menos para mim, interessante para que eu consiga fazer uma correlação com aquilo que vai se dizendo. Tem alguma opinião formada sobre essas pessoas que volta e meia vão dizendo que não é só estudar a visão, né? Pá, tá a falar muito de visão agora. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que houve aqui uma moda Uhum. criada pelaquela ideia de que, por exemplo, Steve Jobs e outros grandes inovadores que não terminaram a universidade e, portanto, não é preciso terminar a universidade, podemos ser todos empreendedores. Mas se formos todos empreendedores, não há trabalhadores. Começa logo aí. E efetivamente há um grupo de pessoas, ou houve um grupo de pessoas, especialmente nos Estados Unidos, que atingiu um sucesso bastante elevado, não tendo terminado ou tendo abandonado os estudos universitários. Isso não quer dizer que, inclusivamente, essas pessoas não tenham tido formação ou não aprendessem de alguma forma. Se calhar a abrangência de conhecimento que tiveram e as circunstâncias levaram-nas a que os seus negócios se desenvolvessem tão rápidos que eles acabassem por abandonar a universidade. Certo. Agora, isso não quer dizer que a universidade não seja necessária, porque é bastante necessária. Pegando aqui num exemplo, até que falámos aqui de Steve Jobs, mas podemos pegar no exemplo do Uhum. senhor do Facebook, não é? Que Mark Zuckerberg. também não terminou os estudos universitários. Mas hoje em dia a Meta é uma das universidades que tem, é uma das empresas que tem das maiores ligações com universidades. Por alguma razão é porque essa ligação das empresas com as universidades, de onde vem conhecimento, e às vezes conhecimento muito específico e muito desenvolvido, é muito importante. Portanto, eu não aprovo, digamos assim, Hum. essa ideia de que as universidades não são necessárias. Bem pelo contrário, eu acho que têm um papel muito importante no desenvolvimento científico, no desenvolvimento empresarial e no desenvolvimento pessoal. E, portanto, hum, não sou fã de quem diz que as universidades não são necessárias. Pessoal, esse é o Pátio Luanda, parceiro oficial do Talks Level. Recepção incrível, experiência extremamente agradável, local perfeito para tu trazeres a tua família ao final de semana. E literalmente, eles não vendem só comida, vendem experiências. Bem-vindos ao Pátio Luanda. Não vendemos só comida, criamos experiências.
Formou-se em gestão, licenciatura em gestão. Eu gostaria de questionar, aprendeu mais sobre gestão na universidade ou Não, exercendo? aprendi muito mais fora. Acho que a universidade deu-me uma base, de perceber que os conceitos base da minha área, a área onde eu opero. Mas obviamente aprendi muito mais fora. Mas também sem a universidade teria sido muito mais difícil chegar onde cheguei. E portanto, e Certo, compreender algumas coisas que hoje compreendo. certo. Já olhamos para o seu percurso académico. Gostaria de olhar também para o seu percurso profissional. Uhum. Onde é que começou? Por onde é que passou? E onde é que está hoje? Quando terminei a minha licenciatura, tive o meu primeiro emprego na área. Eu tinha tido outros coisas de verão, para ganhar alguns trocos, digamos assim, mas o meu primeiro emprego na área, quando terminei a licenciatura, foi como auditor na PwC. Uhum. E depois passei para a área de consultoria, saí da PwC, passei para a consultoria na Leadership, que hoje é LBC, que é uma pequena empresa de boutique de gestão em Portugal. Hum, Acho que aprendi bastante na parte da auditoria, especialmente a parte financeira, de procedimentos e por aí. Depois tive bastantes anos em consultoria de gestão, seja na LBC, seja ajudando na empresa onde eu estou a criar um departamento de gestão, de consultoria de gestão e a fazer alguns projetos de consultoria de gestão que nós fazíamos na altura. E portanto acho que vem muito a minha experiência de consultor foi muito importante para o meu entendimento eh, de negócio, de finanças, de gestão e de estratégia. Acho que a minha grande base Uhum. vem da consultoria de gestão. Depois, quando eu assumi a direção financeira da Easy People, obviamente que essa base vem comigo e, e vais desenvolvendo mais conhecimento especial, muito mais focado na área financeira quando assumo essa responsabilidade. É quando eu, obviamente, afunilo mais o conhecimento na área financeira. Certo. Como é que vai parar para Easy People? Como é que eu vou parar a Easy People? Boa pergunta. Eu já trabalhava há bastantes anos em consultoria de gestão, hum, e achei que era a altura de fazer uma mudança e então acabei por me despedir da empresa onde estava. Tinha alguns contactos, digamos assim, e logo na altura falei com algumas pessoas a dizer: olha, estou no mercado, estou à procura de alguma coisa, se houver algo que tu achas que possa ser interessante para mim, diz-me, e obviamente através de um desses contactos surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Easy People, na altura como apoio, digamos assim, à gestão e à administração, gerir aqui alguns projetos de consultoria de gestão, e depois a partir daí as coisas foram-se criando. Disse que despediu-se do seu emprego. Despedi-me, sim. Qual foi o motivo que o levou a fazer isso? Ah, Foram vários. Eu acho que a minha carreira estava estagnada no sítio onde eu estava, por duas razões. Eu acho que uma por culpa da empresa onde eu estava que não me estava a dar aí oportunidades, outra por culpa minha porque eu próprio se calhar não evoluí o que devia ter evoluído, ok? Acho que por vezes nós temos que ser um bocadinho críticos do trabalho e do desenvolvimento e da pessoa que nós somos. E eu hoje olho para trás e acho que eu não atingi o nível que era necessário. Não porque não conseguisse lá chegar, mas talvez porque não me esforcei o suficiente para lá chegar, ok? Certo. Estou a ser o mais claro e direto possível. E portanto achei que naquela altura também não estava satisfeito com aquilo que andava a fazer e por causa disso achei-me, vou-me embora. Falou de fator evolução. E aqui surge uma questão. Normalmente, quando alguém se despede porque entende que não está a evoluir, a primeira coisa que pensa é: eu vou abrir uma empresa. Melhor, eu vou abrir Uhum, a minha empresa. certo, Já pensou também em abrir a sua empresa? já. Mas neste momento não é uma ideia que eu queira seguir. Estou satisfeito no sítio onde estou.
Na altura, o que eu fiz, quando me despedi, eu trabalhei um bocadinho como freelancer, ou seja, eu trabalhei para uma ou duas empresas durante uns 2, 3 meses a fazer consultoria, mas muito levezinho, até que depois surgiu esta oportunidade na Easy People e integrei a Easy People nesse caminho. Aliás, integra a Easy People porque eu começo a fazer trabalho de freelancer na altura para a Easy People também. E, portanto, depois a partir daí é que me tornei funcionário, digamos assim, da empresa. O que é que lhe chamou a atenção na Easy People? Olha, muito sinceramente foi as pessoas. Eu quando começo a fazer trabalho de freelancer e depois sou convidado a ficar, obviamente, como todas as empresas, o salário é importante em todos os momentos da nossa carreira. O salário foi atrativo na altura e foi trabalhar com pessoas, ter ali um projeto que eu via como futuro, que eu achei interessante, eu quero participar nisto, eu quero estar envolvido nisto e portanto vamos nesse caminho. Foi um bocadinho isso que me levou a integrar a Easy People e a continuar ao longo destes anos a estar cá, continuar a ser o projeto. Projeto. Falou sobre o salário ser importante. Em que momento o salário começa a ser mais importante do que o projeto? Quando temos despesas para pagar, quando temos contas para pagar, filhos para criar. É simples. A vida é isto. A vida, por vezes, obriga-nos a tomar decisões que, se calhar, em termos de carreira, podem não ser a melhor, mas que nós temos outras responsabilidades. E, Certo. para mim, ser pai foi aquilo que mudou. Ser pai me influenciou muito a forma como eu trabalho, influenciou muito a minha carreira. Isto porquê? Como eu disse há pouco, se calhar eu não fui um profissional tão bom quando fazia consultoria de gestão porque não era pai. E a partir do momento em que eu me tornei pai e que tu sabes que Certo. as contas já não são só dois e agora passam a ser três e que o dinheiro escasseia um bocadinho, a forma como tu tens de ir buscar mais dinheiro e acrescentar mais valor para a tua família é seres melhor, seres um melhor profissional, dares mais de ti. E acho que isso influenciou muito a forma como eu trabalho e influenciou muito o meu desempenho profissional. E continua a influenciar. Certo. Me chamou muita atenção essa frase. Não fui um bom profissional. Não digo que não Ou fui, melhor, não fui um ótimo profissional. certo, mas acredita que passou a ser um melhor profissional após ter filhos? Acredito que passei a ser a melhor pessoa e passei a Uhum. ser melhor profissional depois de ser pai. Sim. Depois de ser pai. O de ser pai é uma condição sine qua non para que isso aconteça? Não. Acho que há pessoas que têm isso intrínseco, têm uma automotivação, não quero chamar automotivação, mas têm essa capacidade de, desde o início, serem excelentes profissionais. Acho que a carreira, muitas das vezes as pessoas veem a carreira como algo que vai Certo. subindo. Vamos ver. Mas a carreira pode variar muito, pode estar aqui, subir, descer, evoluir, passar para uma outra carreira ao lado. Eu conheço pessoas, vou-te dar um exemplo, conheço uma pessoa Uhum. que trabalhou comigo em consultoria de gestão, excelente consultora, uma das melhores com quem eu já trabalhei, boa a comunicar, percebia bem os conceitos, excelente em todas as áreas, tinha uma carreira promissora na área e um dia disse, pá, não quero ser isto, o que eu quero ser é desenhar e ser artista gráfico. O que não tem nada a ver com consultoria de gestão. Portanto, a tua carreira pode estar num determinado caminho e tu podes seguir e dar determinados saltos. Mas às vezes o que tu queres é fazer outra coisa. E portanto, acho que há pessoas, como eu disse, que têm isso dentro delas, há outras que isso vai crescendo, há outras que têm dentro delas ao início e acabam por perder esse fogo, digamos assim. Há pessoas que estagnam, por isso é que eu acho que a capacidade de aprender, de tu te renovares, de ires aprendendo coisas novas é muito importante por causa disso, para tu não estagnares e poderes crescer. Certo. Ao longo da abordagem, falou sobre o cargo na Easy People ser precisamente o momento em que passa a exercer mais sobre finanças ao longo da sua carreira profissional.
Eu gostaria de olhar aqui para um ponto. Passou pela PwC, que é precisamente uma consultoria. Só que quando vai para uma empresa de soluções tecnológicas, é que passa a efetivamente olhar mais para finanças. Como é que isso é possível? É possível pelas responsabilidades que tu assumes. Esclareci aqui um ponto. Eu trabalhava na PwC, era auditor, portanto tinha aqui uma função financeira bastante significativa. Os auditores basicamente olham para números, processos e números. Não é só números, mas processos e números. Certo. Eu depois passo para a consultoria de gestão na LBC e aí a consultoria de gestão era muito mais abrangente. Não tinhas só a área financeira, tinhas a área estratégica, tinhas a área de RH, de processos e por aí adiante. Também tinhas um bocadinho da área tecnológica e, portanto, tinhas de ter uma abrangência muito grande de conhecimento, não tão focada na área de financeira. Quando assumo as minhas responsabilidades ou quando começo a trabalhar na, na Easy People, fazíamos muito consultoria de gestão misturada com consultoria tecnológica. E as minhas responsabilidades foram variando ao longo do tempo, até que um dia me foi feito o convite para assumir a direção financeira da Easy People. Obviamente aí tu ficas muito mais funilado no conhecimento e nas tuas responsabilidades. Apesar de, dentro da direção financeira, da área financeira, eu tenho muitas outras temas para tratar. Eu trato da área administrativa, da área de recursos humanos, portanto, e obviamente também continuo a ter aqui um peso muito grande na parte estratégica, na parte comercial, mas obviamente fico muito mais afunilado nesse conhecimento financeiro, se assim se pode dizer. Precisamente. Qual é o dia a dia de um CFO? Como é que um CFO trabalha no seu dia a dia? O que é que eu faço? Quais são os meus papéis? Qual é a minha função? Quais são os processos que eu tenho que tocar? Hoje em dia, um CFO é muito mais do que olhar para a tesouraria e fazer pagamentos. Obviamente, quando me perguntas qual é o dia a dia básico, é ler os e-mails que tens pendente, ver o que é que tu tens, pelo menos o meu, ver o que é que, olhar para a tesouraria, ver o que é que entrou, o que é que saiu, quais é que são os próximos passos em termos de pagamentos, quais é que são as responsabilidades que tu tens. Isto é um bocadinho o dia a dia, mas é muito mais do que isso hoje em dia. Portanto, um CFO hoje em dia tem que olhar para o risco, tem que olhar para a inovação tecnológica que a organização precisa para não estagnar, tem que perceber um bocadinho de estratégia e perceber qual é a estratégia da organização e para onde é que nós vamos e que implicações é que isso vai ter na parte financeira. Portanto, hoje em dia um CFO já não é só financeiro, tudo. Desde a parte dos processos, os processos estão bem implementados ou não estão bem implementados, que impacto é que isso pode ter, tudo. Portanto, a área financeira liga-se com todas as áreas dentro da organização, recursos humanos, logística, processos, projetos, portanto, tudo está interligado e tudo tens que ter uma visão muito grande sobre o que é que se está a passar na empresa. Não podes estar fechado na tua área, tens de perceber o que é que os outros estão a fazer, que riscos é que saem dali. Certo. Uma coisa engraçada é que nós na área de finanças, volta e meia também vamos fazendo esse trabalho de consultoria. Uhum. E, pronto, recentemente ocorreu um episódio em que nós estávamos diante de uma empresa que ela tinha uma nota de liquidação de imposto para pagar. Uhum. No entanto, quando nós olhamos para a estrutura financeira da empresa, ela não suportaria pagar isso e aguentar a sua gestão de tesouraria, ou seja, as contas a pagar e as contas a receber. Uhum. Então não ia bater certo. O ponto interessante é que o chefe, né, o CEO, queria pagar, mas nós entendemos que ele não devia pagar. Como é que se resolve esse tipo de situações? Eu acho que primeiro, se tens uma obrigação fiscal, tens que a cumprir, não é? Acho que esse é o primeiro ponto. Não, a nota de liquidação tem, não tinha Tá aí, ficado. exato. Eu Uhum. costumo dizer que a prioridade é sempre o Estado. Porque se não for a Está. prioridade do Estado, eles vão cair em cima de ti com multas e por aí adiante. Portanto, a prioridade é sempre o Estado. O Estado e os trabalhadores são sempre a prioridade em termos de pagamentos dentro de uma organização, pelo menos daquelas que eu considero que são bem Uhum. geridas. Ahm, Quando tens um problema de liquidez, que é o que nós estamos aqui a falar, eu acho que tens que olhar para as tuas responsabilidades e tens que perceber o que é que podes fazer e o que é que não podes fazer.
Não conheço o caso em concreto, não sei se dava para negociar com a AGT, se a nota de liquidação era justa ou não era justa. Há aqui muitas variáveis que estão em jogo, mas eu Pois. considero que aos impostos não há como fugir. É os impostos e a morte estão lá garantidos de certeza. Benjamin Franklin. O Estado e o trabalhador são a prioridade. Eu vou aqui colocar um cenário. Nós temos déficit orçamental, estamos com baixa liquidez, temos um projeto por investir. Para que eu tenha a capacidade para investir nesse projeto, eu teria que despedir alguns colaboradores. O que é que eu, enquanto CFO, faço? Mantenho os meus colaboradores ou invisto no projeto? Acho que a prioridade tem que ser sempre. É engraçado porque eu às vezes ouço algumas pessoas dizerem: temos que pensar no futuro, pensar no futuro. Isso é verdade. Mas o presente também é muito importante. E o presente das organizações é feito de pessoas. E se tu não tiveres as pessoas certas, se não tiveres as pessoas no caminho correto, se elas não se sentirem que dentro da empresa elas são valorizadas, não tens futuro. Portanto, Pois. eu nesse caso teria que dizer sempre que as pessoas são mais importantes. Porque não há organizações sem pessoas e não há futuro nem projetos sem pessoas. Portanto, a minha prioridade é sempre essa, pessoas. Pessoas. Prioridade é pessoas. Até para aumentar o custo com o pessoal. Estou com déficit orçamental, estou com prejuízos, mas eu em algum momento entendo que eu se calhar deveria aumentar os salários para que as pessoas fossem mais produtivas. Isso é uma jogada arriscada. As pessoas, não, Alexandre as faria. pessoas não são mais produtivas porque nós lhes aumentamos o salário. Normalmente, o meu histórico, ou melhor, a maneira como eu tenho assistido a essas situações não é um aumento de salário que leva as pessoas a serem mais produtivas. Mais uma vez, eu acho que não são fatores externos que ajudam a que tu tenhas a ter um melhor desempenho. Ou tu tens ou não tens. Ou tens isso dentro de ti ou não tens. Eu acho que se as pessoas precisam de. Se tu tens um funcionário que precisa de ser aumentado para ter um melhor desempenho, isso é um mau funcionário. Não é um bom funcionário. Não é. Não é? Fala Porque sobre. a pessoa tem que sentir intrinsecamente que eu quero ser melhor como pessoa e como profissional, independentemente se ganho bem ou se ganho mal. Ok? Obviamente, cá, as pessoas têm que ser recompensadas pelo desempenho que têm e pelo valor que agregam à organização. Se tu tens uma pessoa que acrescenta muito valor, tu tens que o pagar bem. Porque se tu não o pagares, obviamente que ela vai entender que eu não estou a ser valorizado de forma correta e há quem valorize. E o mercado é muito amplo. As pessoas falam e conversam e, portanto, hoje estás num lado, vais para o outro. E se tu não és valorizado dentro da tua organização, de certeza que há outras que irão valorizar o teu trabalho. Uhum. Me chamou a atenção aqui um ponto. O fator externo não pode influenciar o rendimento, é isso? Eu acho que para mim não influencia. Ah, Eu vou-te dar um exemplo muito. Vamos a um exemplo muito simples. Vamos imaginar que Vamos. amanhã a nossa tesouraria é afetada por algo e não há salário, não há dinheiro para pagar salários. Certo. O meu desempenho profissional não vai mudar por causa disso. Eu não vou trabalhar mais ou menos por a empresa não me pagar o salário ou por me pagar o salário. Mas Não, ou seja, um fator Uhum. externo não influencia o meu orgulho profissional, Certo. não influencia a forma como eu trabalho. Obviamente que se tu não recebes salário, estás preocupado com como é que vais pagar as despesas, como é que vais pagar o leite dos teus filhos, ou a renda da casa, ou o que é que seja. Mas não influencia o orgulho, não influencia eu esforçar-me ao máximo para que a organização saia dessa situação. No meu caso, isto é a minha maneira de pensar, é a minha maneira de estar na vida. Agora, há outras pessoas que não. É exatamente para isso que eu queria olhar, que é, pronto, na posição do Dr. Alexandre também é mais fácil. O Vanilson se eu não lhe pagar no filme, É verdade, né? Então tem essa questão. é verdade. O fator externo, ele não vai condicionar o rendimento.
Quando eu já tiver alguma condição financeira? Não, o fator externo condiciona, obviamente, a tua produtividade. Não deve ser o fator que te motiva ou não. Ou seja, como estavas a usar aí bem o exemplo do teu colega, Certo. é por pagares mais que ele vai ser mais produtivo? Eu Ou acho, não? eu acho que se eu lhe pagar mais, ele consegue sanar as suas necessidades. E a Isso é partir outra daí ele se calhar coisa. tem mais produtividade Isso porque é não se outra preocupa com outras coisa. coisas. É tu garantires aos teus trabalhadores que eles têm. Ou seja, eu acho que as organizações têm uma responsabilidade perante os seus trabalhadores de as remunerar de Hum. acordo com o desempenho e com o valor que elas acrescentam à organização. Certo. Obviamente, tu teres trabalhadores que estão preocupados sequer se o salário chega para pagar as despesas e para a vivência deles, isso é um problema. É um problema desse trabalhador, mas também é um problema teu. Se tu não pagas suficientemente bem a essas pessoas, esse também é um teu problema. Agora, alguém que já tem um bom desempenho, Uhum. acharmos que é por pagarmos um bocadinho mais que ela vai melhorar o seu desempenho, da minha forma de ver, não. Da minha. Se calhar eu vejo isto de forma errada, mas eu não. Uhum. Obviamente eu não estou a dizer que eu não gostava de ter um aumento, não é nada disso que eu estou a querer dizer. Se o meu chefe me quiser pagar mais, eu agradeço. Mas eu acho que Certo. eu acho que neste caso, o meu CEO ou acionista me deve remunerar pelo meu desempenho, pelo valor que eu acrescento à organização. E eu quero trabalhar mais, quero esforçar-me mais para acrescentar mais valor à organização, para ele ver esse mesmo valor e para ele dizer: Alexandre, tu mereces um aumento, eu vou-te dar isso. E eu próprio posso chegar ao pé dele e dizer: olha, eu acrescento cada vez mais, eu sou uma pessoa que faz cada vez mais, eu sou cada vez mais produtivo, portanto eu mereço um aumento. Acho que é um bocadinho daí que vem essa vontade de querer melhorar, de ser cada vez melhor, para obviamente ir buscar um valor a mais para o meu bolso. Certo. Eu mereço mais. Foi precisamente essa frase que utilizou. Eu gostaria de olhar quem pode utilizar essa frase. Quem trabalha mais, quem acrescenta mais valor para a organização. Em qual contexto eu utilizo? Porque, pronto, se eu estou a olhar para o contexto angolano, em que nós encontramos líderes que são extremamente opressores e que se calhar nós estamos a passar essa informação, mas em algum momento depois alguém me puxa na DEP e diz: olha, eu disse eu mereço mais, me despediram. Quem pode utilizar essa frase? Quem acrescenta mais valor à organização. Se tu tens, eu volto a dizer o mesmo tema. Obviamente que a realidade angolana é uma realidade muito específica, o contexto africano e angolano é muito específico, é verdade. Mas, por outro lado, eu acho que as organizações em Angola e os dirigentes em Angola têm mudado muito e nos últimos 10 anos mudaram bastante. E, portanto, tu vês cada vez mais empresas, e não me refiro só às grandes empresas angolanas, refiro-me também a pequenas e médias empresas angolanas, preocupadas com o impacto social que têm. Nós, dentro da Easy People, que somos uma pequena e média empresa, estamos muito preocupados com o impacto social que nós temos, não só nos nossos trabalhadores, mas também na sociedade, nos jovens e no ambiente. E, portanto, eu acho que cada vez mais há essa preocupação das empresas e dos gestores angolanos, ok? Nesse capítulo, quem é que pode dizer que merece mais? As pessoas que obviamente trabalham em empresas que lhes podem dar essas melhores condições. Mas nós também sabemos que na realidade angolana nem todas as empresas têm essa maneira de pensar. Certo. Infelizmente, como é que eu posso dizer? É a vida. E é desagradável para alguns, mas é o que é. Certo. O impacto social. A Easy People preocupa-se muito com o impacto social. Sim, bastante. Para nós é uma preocupação, sempre foi, e acho que é uma preocupação cada vez maior do impacto
que nós temos nos nossos trabalhadores e procuramos forma de os ajudar, não só através da remuneração, que é se calhar a maior ajuda que nós podemos dar ao trabalhador, mas também fatores como a educação. A educação é algo em que a empresa aposta bastante. Nós hoje em dia temos, penso que são 8 pessoas dentro e fora da empresa a quem nós pagamos diretamente os estudos universitários, sejam eles trabalhadores da empresa, sejam eles filhos ou familiares de trabalhadores da empresa. Portanto, temos esse programa que chamamos Easy Educa, onde nós ajudamos essas pessoas, pagando os estudos universitários. Temos também projetos na área ambiental, em que patrocinamos diversas organizações ambientais e culturais em Angola. Temos um intercâmbio, um projeto de ajuda com a Igreja Metodista e com a Universidade Metodista, em que ajudamos bastante crianças com diversas localizações em todo o país na questão dos estudos e no pagamento dos estudos. Portanto, é algo que a educação é algo que é um fator muito importante e que nós apostamos muito no apoio social, mas também as questões ambientais e a questão dos apoios aos nossos trabalhadores. Perfeito. Essa questão do impacto social, ela é conseguida quando nós também temos alguma capacidade financeira de o fazer. Eu vou tentar trazer aqui um cenário em que a Easy People tem menor liquidez do que o que tem agora. Nós ainda assim continuaríamos muito. com essas práticas. Também não somos ricos. Não, mas vamos colocar aqui um cenário em que tem menos do que o que tem. Certo. Nós, principalmente porque é o CFO, qual seria o seu posicionamento? Nós manteríamos a Easy Educa, continuaríamos com esse apoio à Igreja Metodista, com a Universidade Metodista também, nós pararíamos com isso? Uma boa questão. Eu acho que quando tu fazes tu podes sempre fazer um bom planeamento financeiro, estratégico, organizacional, mas às vezes há fatores externos, crises, como já houve, não é? E como também a empresa já passou, que podem afetar a tua tesouraria. Já houve. Mas, e nessa altura tu tens de saber o que é prioritário para ti. Eu já disse anteriormente que para nós as pessoas são prioritárias. E as pessoas mais prioritárias são os nossos trabalhadores. E, portanto, o nosso foco principal é garantir que os nossos trabalhadores estão satisfeitos e temos que garantir que eles recebem o salário, digamos assim. E, portanto, esse será sempre a nossa prioridade, porque isso é a nossa responsabilidade. Nós, como organização, temos responsabilidade perante o acionista de remunerar o capital que ele investiu e que coloca e continua a colocar dentro da empresa. 2, perante o Estado, pagamento de todos os impostos. E 3, perante os nossos trabalhadores, que são quem nos ajuda a crescer, quem nos ajuda a trabalhar, quem nos ajuda a fazer dinheiro. E, portanto, temos essa responsabilidade maior. Depois temos uma óbvia responsabilidade com a sociedade. Daí vêm todas essas parcerias que nós temos. E, portanto, para mim esta é a ordem. E, portanto, sendo esta a ordem, é fácil definir quais é que são as prioridades e aquilo que nós temos que dar mais atenção. Mais atenção. Disse que já houve uma crise na Easy People. Como é que foi ultrapassada? Já houve uma crise eu estava mais a referir à crise no país. Mas nós, sim, como sim. todas as empresas, não há nenhuma. Aliás, há algumas que crescem e Pois. nunca mais acabam. Certo. Mas eu sinceramente acho que todas as organizações passam por fases boas e fases más. E nós também já passámos por fases menos boas, digamos assim. E nessas alturas, voltas ao básico, focas no que é que tu consegues acrescentar, onde é que tu consegues ir buscar mais vendas, como é que consegues fazer mais dinheiro, como é que podes gerir a tua tesouraria para que consigas cumprir atempadamente com todas as responsabilidades que tu tens. Portanto, o foco é sempre no básico. É gestão de tesouraria, gestão de clientes, aumento das vendas, porque se tens um problema de tesouraria, normalmente está associada ou às tuas vendas diminuíram ou vendas com clientes que não foram pagas. Portanto, acho que o foco tem que ser nessas duas áreas. Certo.
Eu lhe questionei sobre o impacto social e coloquei esse exemplo de um cenário de crise para perceber se mantinha isso, precisamente para entender os valores da Easy People. Isso diz muito sobre os valores da organização. Quais são os valores da organização? Hum, É uma boa pergunta. Eu acho que eu gosto de ser direto e gosto de ser o mais sincero possível. Nós somos uma empresa, um grupo de empresas, e eu não sou daquelas pessoas que define que não, as empresas têm que criar valor para a sociedade. Há muitos discursos bonitos à volta disso, mas Hum, no básico do básico é criar valor para o acionista, certo? Porque as empresas são criadas com esse objetivo. E a verdadeira responsabilidade social é criar valor, criar dinheiro, porque é a partir daí que tu podes distribuir para todas, quer para o acionista, quer para o trabalhador, quer para o Estado, quer para a sociedade. É assim que tu crias valor, quer para os teus clientes. Um, Nós na Easy People focamos muito na questão de acrescentar valor para os clientes. Nós achamos que é a partir daí que tudo vem. Se tu não acrescentas valor para os teus clientes, não ganhas negócios. Se não ganhas negócios, não remuneras os acionistas, não consegues pagar os teus trabalhadores, não consegues cumprir com as tuas obrigações fiscais. Portanto, o foco tem que estar sempre no cliente. E acho que ao longo dos anos, quanto mais nós nos focamos em arranjar soluções para os problemas ou para as necessidades dos nossos clientes, mais sucesso temos tido. E, portanto, é nisso que nós estamos focados, muito, e acho que é se calhar o nosso valor principal. É tentar, de alguma forma, ser um stakeholder ou ser uma organização focada no cliente. foco nos clientes. Hum. É muito interessante essa questão de focar nos clientes. Desculpa lá, só me dar aqui um bocadinho de posição, Uhum. já estou desconfortável. Essa questão de focar nos clientes. Quem são hoje os principais clientes da Easy People? Não quero divulgá-los todos, mas vou divulgar por áreas. Pode ser assim? Pode, Portanto, perfeito. a empresa está muito focada, digamos, em duas áreas core. O setor bancário, onde nós basicamente operamos e trabalhamos com os principais bancos angolanos, ou com praticamente, não vou dizer toda a banca, mas com, Uhum. diria, 70% ou 80% da banca com quem nós trabalhamos. E depois no setor oil and gas, onde nós também temos uma presença bastante significativa e que queremos aumentar ainda mais. Ah, e num país como Angola, onde o Estado tem uma influência muito grande e é um motor muito grande no crescimento, obviamente que também o Estado é um cliente importante para nós. E, portanto, nós também trabalhamos muito com o Estado. Está. O que é que eu quero perceber agora? Setor bancário, Estado. Nós temos o grupo Easy People, que não está presente só em Angola. Eu, felizmente, estou com o CFO do grupo. Então, consigo aqui fazer uma questão, que é o contexto em Portugal e o contexto em Angola são totalmente diferentes. A forma como eu olho para os meus clientes em Angola é a forma como eu olho para os meus clientes em Portugal? Não, eu também dar aqui uma pequena nota sobre isso. Nosso foco, praticamente a 100% é no mercado angolano. Portanto, nós temos presença em Portugal, uma presença muito diminuta e Certo. com um foco muito grande no procurement e nos serviços financeiros, que é o que nós fazemos em Portugal. O que é que quer Certo. dizer com isto? Basicamente, Portugal serve como uma área de shared services para Angola, onde Uhum. nós fazemos procurement de determinados produtos para depois vendermos em Angola. Portanto, esse é o nosso foco principal no mercado português, e também a questão financeira também é importante, porque na nossa área, trabalhando nós no setor tecnológico, tendo uma necessidade muito grande de importar praticamente tudo, não há produção nem venda de produtos tecnológicos na nossa área, que não, basicamente tudo tem que ser importado. Portanto, precisamos de um posto, de um ponto fora de Angola, que nos sirva de ligação com
os principais fornecedores internacionais e com os principais fabricantes Certo. internacionais. Portanto, Portugal serve um bocadinho como esse elo de ligação. Não só Portugal, mas também o Dubai, que é hoje, se calhar, o nosso principal elo de ligação com Angola. E referindo a esses dois locais, Portugal e Dubai, ou Emirados Árabes Unidos, a forma como se gera a área financeira nesses locais é completamente diferente da forma como se gera em Angola. Portanto, as responsabilidades fiscais que tu tens são completamente diferentes nos três países, as responsabilidades em termos de RHs, dos cumprimentos legais que tu tens, são completamente diferentes, a forma como a banca funciona em cada um destes países é completamente diferente. O facto de Angola ter estas restrições cambiais tão significativas obrigam a que o funcionamento e a forma como nós trabalhamos seja diferente do que seria se fosse outro país. Portanto, tens de ter uma capacidade de adaptação e de perceber o mercado onde operas e como é que podes ligar as diversas partes. Certo. Ao longo do seu trajeto profissional, passou por N empresas, já aqui enumeradas, e em algum momento vem parar a Angola, certo? Qual foi o pior conselho que lhe deram? A pior coisa que lhe falaram sobre Angola? A pior coisa que me falaram sobre Angola, não sei, eu acho que nunca recebi assim, ou pelo menos um que eu me lembro que fosse assim negativo sobre Angola. Mas obviamente que crescendo eu na minha juventude, nos anos 90 e nos anos 2000, Uhum. em Portugal, o conceito de guerra em Angola ainda estava muito presente. E, portanto, Certo. quando eu venho para Angola pela primeira vez, a paz tinha sido alcançada há poucos anos. E, portanto, ainda havia aquele receio, se calhar, em Portugal, de insegurança relativamente à Angola. E acho que esse foi sempre um ponto que me deixou, ou pelo menos da primeira vez que visitei Angola, um bocadinho preocupado, porque ninguém quer ir para um sítio onde pode se sentir inseguro. Certo. Mas posso-te garantir que em muitos anos de Angola eu nunca tive um problema de insegurança em Angola. Portanto, é um país que eu não digo que é a minha segunda pátria, porque eu não sou angolano, como é óbvio, mas é o país onde eu passo a seguir a Portugal mais tempo. E é um país que eu gosto bastante, onde eu vivo, onde eu tenho amigos, onde eu me sinto bastante tranquilo, um país que eu tenho acompanhado o crescimento ao longo dos anos e, desta à parte, tenho tido o meu pequeno papel na ajuda para esse mesmo crescimento. Portanto, é um país onde eu me sinto bastante tranquilo e que gosto bastante. Certo. Doutor Alexandre, eu vou agradecer pela disponibilidade que teve em estar connosco hoje, uma conversa bastante agradável, e que possamos ter a oportunidade de partilhar esse conhecimento com mais pessoas mais vezes. Ok? Muito obrigado eu pelo convite e sempre que quiser estou disponível. Está bem? Obrigado. Ok? Obrigado.